Olá, vamos iniciar a aula 1 de Fundamentos Teóricos Metodológicos de Serviço Social. O assistente social é um profissional de luta, é um profissional presente pelas políticas públicas e pelos direitos humanos. O dia que comemoramos o Dia do Assistente Social é dia 15 de maio. Quando o serviço social surgiu? No Brasil, as primeiras escolas de serviço social surgiram no final da década de 30, quando se desencadeou no país o processo de industrialização e urbanização. Nas décadas de 40 e 50, houve um reconhecimento da importância da profissão, que foi regulamentada em 1957 com a Lei 3252. Então, se cair na prova, aí... Quando a profissão foi regulamentada no Brasil, ela foi regulamentada em 1957, com a Lei 3252. Acompanhando as transformações da sociedade brasileira, a profissão passou por mudanças e necessitou de uma nova regulamentação. E aí a gente tem a Lei 8662/93, que utilizamos ela até hoje. Ainda em 1993, o Serviço Social instituiu um novo Código de Ética, expressando o projeto profissional contemporâneo, comprometido com a democracia e com o acesso universal aos direitos sociais, civis e políticos. A prática profissional também é orientada pelos princípios e direitos firmados na Constituição de 1988. E na legislação complementar referente às políticas sociais e aos direitos da população. Não pode haver qualquer tipo de discriminação no atendimento profissional. Sobre a profissão. A profissão de assistente social é uma das primeiras na área social no Brasil a ser regulamentada. Nossa lei de regulamentação é 8662/93. Estabelece as competências e as atribuições privadas do assistente social. Estabelece também o fundamento legal da existência dos órgãos de fiscalização do exercício profissional. Sobre a fiscalização na profissão. A fiscalização é a principal razão de ser dos conselhos de profissão, que, como autarquias públicas, o fazem em nome do Estado brasileiro. Que são, no conjunto são o Cefes e o CRES. A fiscalização ocorre com base na Lei de Regulamentação, no Código de Ética Profissional e na Política Nacional de Fiscalização. O CRES, que é o Conselho Regional Estadual de Serviço Social, e o Cefes, que é o Conselho Federal de Serviço Social, são eles que fiscalizam o profissional de serviço social e as instituições onde os assistentes sociais trabalham. A fiscalização é exercida para assegurar a defesa do espaço profissional, a melhoria da qualidade do serviço ao atendimento aos usuários. Sobre o perfil profissional. Informações dos assistentes dos profissionais a partir de uma base de dados registrada no Sistema Nacional de Cadastramento por meio de um sistema de informática denominado SISCAF, com o uso do Cefes desde 1990. A utilização, ainda que não homogênea, nas visitas de orientações de fiscalização, necessidade de atualização dos dados básicos que constam no Sistema de Cadastro Nacional. Sobre o perfil profissional do assistente social no Brasil. Essa pesquisa foi realizada em 2005 e os profissionais que são do sexo feminino são a maioria, são 97%. 77,19% possui apenas um vínculo empregatício e 78% atuam no serviço público.
Esses profissionais, sobre o perfil profissional, o Recadastramento Nacional dos Assistentes Sociais. A partir de agora, com a informatização, é mais fácil o Cefes, CREAS, fazer essa pesquisa anual sobre os profissionais que estão no mercado de trabalho, pois existe a plataforma que você entra diretamente e todo ano você faz o seu recadastro enquanto profissional, coloca seus dados e diz como é que está sendo a sua situação de trabalho atualmente. E dessa forma, essa pesquisa ela fica mais atualizada a cada ano. O Recadastramento Nacional dos Assistentes Sociais, que é feito pela plataforma online, substituição das atuais carteiras e cédulas de identidade, pesquisa sobre o perfil do assistente social e a realidade do exercício profissional e suas condições éticas e técnicas. Importante ter um perfil da profissão numa base censitária. Então, os assistentes sociais, quem são? São profissionais que cursaram graduação em serviço social, reconhecido pelo Ministério da Educação e possuem registro do Conselho Regional do Serviço Social, o CRES, do estado em que trabalham. A profissão é regida pela Lei Federal 8.662/1993, que estabelece suas competências e atribuições. Por isso, a importância de que nós não somos bonzinhos e estamos para fazer caridade e entregar a cesta básica, porque qualquer pessoa pode pegar uma cesta básica e entregar. Nós somos profissionais de curso superior, graduados, e é uma graduação reconhecida pelo Ministério da Educação e que possui um conselho regional. Isso é que é o serviço social, que é um profissional, um assistente social. Nós não estamos para fazer caridade a ninguém, e sim com que as leis sejam cumpridas e os direitos sejam garantidos. A foto aí mostra como era a cédula antiga do profissional de serviço social e hoje como é a cédula. Antes ela era de papel, como uma cédula de identidade, e agora ela é como um cartão de crédito. Aí nós temos a mudança, dessa atualização da nossa carteira profissional. Articulação entre a formação e exercício profissional. No âmbito da formação profissional, o conjunto Cefes-CREAS relaciona-se com a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, a ABEPS. Relaciona-se também com a Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social, ENESO. Construção de ações conjuntas na defesa da profissão, respeitando a autonomia e a natureza de cada organização. Algumas informações sobre o exercício profissional. 1888 profissionais com registro, são 26 regionais e uma seccional de base estadual. São Paulo concentra 19,7% do total da categoria. Amapá é a menor concentração, com 0,4% total nacional. Em termos regionais, a região Sudeste congrega 42,5% dos profissionais em área. Então, assim, se a gente pega o mapa do Brasil, qual é o local que tem menos profissionais trabalhando? Amapá. Qual é o local que tem a maior quantidade de profissionais trabalhando? É a região Sudeste. Algumas informações sobre o exercício profissional. O campo de atuação é abrangente, notadamente no campo das políticas sociais. O OA profissional exerce atividades de planejamento, gestão, execução e avaliação nas esferas públicas municipais, estaduais, distrital e nacional, na esfera privada e em organizações não governamentais. Maior concentração nas políticas de assistência social e saúde.
Também atua na previdência social, no campo sócio-jurídico, na área da educação, na área habitacional e na docência. Algumas informações sobre o exercício profissional. O processo de descentralização das políticas sociais favoreceu a interiorização da profissão. Observa-se a precarização do trabalho dos assistentes sociais em muitos municípios, principalmente o não cumprimento da carga horária que deveria ser 30 horas. A maioria dos municípios atualmente exige que o profissional trabalhe às 40 horas. Formas precárias de concentração e de condições de trabalho, onde muitas vezes os locais de trabalho não têm equipamentos para se desenvolver os trabalhos, não tem um ambiente adequado, e aí tem várias condições que dificultam o desempenho da atividade do profissional de serviço social. Dados mais atuais, levados por 10 CREs, revelam um baixo salário em relação à pesquisa de 2005. Infelizmente, os profissionais hoje de serviço social estão recebendo menos do que os profissionais de 2005. Na defesa do exercício profissional. Acompanhamento de projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional, que se relacionam diretamente com as condições de trabalho profissional dos agentes sociais. Aí nós temos, são leis, projetos de leis que estão no Congresso e que nunca foram aprovados. É a PL 5.278/2009, que é do piso salarial. A PL 3.688 de 2000, que serviços de psicologia e de serviço social nas redes públicas de educação. É a PL 428 de 2015, inclusão de assistentes sociais nas equipes do posto de saúde da família. E a PL 430 de 2015, que dispõe sobre as condições de trabalho dos assistentes sociais. Então, todas essas leis estão em trâmite, e não foram aprovadas. Infelizmente, porque nós temos uma categoria de profissionais desunida que não luta pelos seus direitos. Que se essa categoria de serviço social fosse unida e se juntasse e exigisse dos políticos melhores condições de salário, a carga horária que deve ser cumprida de 30 horas, que pelo menos tivesse um piso básico de salário, talvez os assistentes sociais hoje não passassem por tantos aperreios enquanto profissionais. Então, aí existe uma desunião da categoria de serviço social dos assistentes sociais em lutar pelos seus direitos. E aí nós vamos ver materiais para vocês estudarem. Temos aí instrumentos para a fiscalização do exercício profissional do assistente social. Todos esses materiais a gente tem na plataforma do Cefes e também no do CRES. É só você digitar Cefes e aí vai ter um material, tem uma biblioteca que você pode baixar todos esses materiais em PDF e deixar salvo no seu computador para você ler quando tiver tempo. Temos aí atribuições privativas do assistente social em questão. Muito importante você saber o que é que você vai fazer quando você terminar o curso, se for atuante, o que você pode e o que você não pode fazer. Políticas de educação permanente do conjunto Cefes-CRES. Parâmetros para a atuação do assistente social na política de assistência social. Muito importante esses parâmetros quando vocês forem estagiar. Parâmetros para a atuação do assistente social na política de saúde. Para quem for estagiar na saúde, é muito importante ter o conhecimento desses parâmetros. Trabalho e projeto profissional das políticas sociais são subsídios para a atuação do assistente social na política de educação. Temos aí a atuação do assistente social no sócio-jurídico. Seminário Nacional, o trabalho do assistente social no SUAS.
Tem esse outro do Seminário Nacional, o controle social e a consolidação do Estado Democrático de Direito. O amor fala todas as línguas. Nem rótulo, nem preconceito. Quero respeito. Isso aí é só um pequeno informativo sobre como trabalhar essas questões, e ter o respeito em atender esse público. Lei é para cumprir as 30 horas, que infelizmente a maioria dos municípios não estão cumprindo. E aí a gente tem o concurso público para assistentes sociais. Por que defendemos? Defendemos porque ele faz com que garanta o acesso amplo às vagas do serviço público, realize prova de conhecimento igual para todos, os assistentes sociais têm estabilidade de direitos trabalhistas garantidos, fortalece a autonomia profissional e defesa de melhores condições de trabalho para a categoria. Os empregadores, sejam no âmbito público ou privado, têm profissionais qualificados e com competência para planejar e executar serviços sociais. E a população tem garantia de políticas sociais, possibilitando acesso a direitos com saúde, educação, previdência social, assistência social e trabalho, de forma que esse vínculo não seja rompido, porque quando o assistente social permanece naquele local, ele vai conseguir acompanhar aquela família, e diferentemente de quando é contratado, que começa a acompanhar aquela família e aí quebra esse vínculo porque é demitido, entra outra equipe e vai começar do zero esse acompanhamento. Então, a importância de sempre lutar por concurso público para assistentes sociais. Nosso trabalho com direitos é direito social para você. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri no caminho incerto da vida o que é o mais importante é o decidir. Cora Coralina. Obrigada a todos.